Ok. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não, F5. Sejam bem-vindos ao nosso culto, o nosso culto que é a transmissão do culto de oração nos lares. Lembrando que hoje à noite nós temos um momento especial para você fazer o seu pedido. A irmã Melanie está aqui, ela está anotando os seus pedidos. Então, a partir de agora você já pode escrever os seus pedidos, tá bom? Você escreve os seus pedidos de oração. Quando chegar, depois da mensagem, nós vamos falar os seus pedidos de oração para que todos que estão nos acompanhando possam juntos também orar e interceder pelo seu pedido. Então, aproveite esse tempo e eu espero que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente, por você ter deixado nas mãos de Deus todas as suas preocupações através da oração, tá bom? Eu gostaria de começar e deixa eu distribuir aqui o material para os meus assistentes imediatos aqui, né? Hoje, como vocês sabem, nós estamos com a falta de um membro da família, porque está no seminário estudando, que é a Helena, né? Então, graças a Deus ela está lá no seminário, o seminário está tendo aulas presenciais, algumas são online, algumas são ao vivo, outras são através de mídia digital, mas graças a Deus nós podemos retornar às nossas atividades para o seminário. Eu gostaria de convidar você a nós cantarmos o hino 9 do Cantor Cristão. Hoje nós vamos cantar o hino 9 do Cantor Cristão, tá bom? Eu convido você a, junto conosco, louvarmos ao Senhor, exaltando a santidade de Deus, que nós vamos falar algo. Nós vamos falar hoje sobre justamente a santidade de Deus para com o seu povo Israel. Então, número 9 do Cantor Cristão. Estou aqui ajeitando aí no nosso teclado para que possa dar um som mais agradável. Número 9 do Cantor Cristão. Acompanhe aí. Deus
vamos ainda cantar o hino, ainda é o 304. 304, um vaso de bênção. Só um momento que eu vou mudar aqui o chaveamento. Não sei porque eu... Alguém usou o chaveamento. Deixa eu ver aqui se... Agora, o chaveamento estava ao contrário e aí ele abafava o som ao invés de prolongar. Número 304, 304, vaso de bênção. E você que quer que nós, no final também, possamos dar um alô, uma boa noite para você, muito obrigado. Faz um comentário também, tá certo? E aí no final da programação, aqueles que tiverem feito comentário, tiverem dado um like, nós vamos também, mesmo que você não faça o pedido, nós vamos agradecer a sua participação hoje à noite, tá bom? Vamos lá! 304, quero ser um vaso de bênção, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Vamos lá? Quero ser um vaso de bênção, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro de agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro de agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro de agora, Senhor, para ser um vaso de bênção. É mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro de agora, Senhor. Amém, graças a Deus. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia para 1 Samuel capítulo 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-las-eis a seu Deus como oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis por que a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa de que havemos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e do vosso Deus, e da vossa terra. Porque, pois, endureceríeis o coração como os egípcios, e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado mal, não os deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro, seus bezerros, levá-los-eis para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhes haveis de entregar, como oferta pela culpa, e deixai ir. Reparai, se subir pelo caminho rumo do seu território a Bet-Semes, foi ele que fez este grande mal. Se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que sucedeu. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas com crias, e as ataram ao carro, e aos seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o território de Bet-Semes. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrón no mesmo dia. São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa. Por Asdod um, por Gaza outro, por Asquelon outros, por Gate outro, por Ecrón outro, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencente aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje, no campo de Josué, o Bet-Semita. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo, e para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Criate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Então vieram os homens de Criate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Aminadab,
do outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra. Eu gostaria nesse momento que o meu filho Elioenai aproximasse a câmera para que você possa dar continuidade ao aprendizado nesse texto sobre o tema Até Aqui Nos Ajudou o Senhor. Você deve ter percebido, de vez em quando eu me abaixo aqui, mas é porque tem bastante carapanã aqui, eles estão, de fato, me aperreando bastante hoje. Não sei qual é a deles, tá bom? Meus queridos, rapidinho, eu vou tentar não tomar muito tempo nessa recapitulação, mas lembre-se, nós estamos no tempo dos juízes. E o último juiz era Eli, que tinha 2 filhos, chamados filhos de Belial, ou filhos do próprio, da própria questão de homens, justamente, eram homens maus, eram homens que não obedeciam a Deus, eram homens que não estavam comprometidos com a palavra de Deus, não estavam comprometidos com a verdade, eles faziam o povo de Deus errar. Numa guerra que teve, isso é capítulo 4, numa guerra que teve, você justamente tem esses filhos de Eli levando a arca para o meio do acampamento do exército, e você percebe, só desculpa, eu estou terminando só de ajeitar umas coisas aqui, e ali o exército filisteu ganha do exército de Israel, a arca é roubada, é tomada, e os filhos de Eli são mortos. Ele morre quando sabe da notícia, muito mais fica assustado, não por causa das mortes dos seus filhos, mas por conta da tomada da arca do Senhor, não é? É possível que eles tenham levado até a contragosto de Eli. O problema de Eli não era que ele não era um homem temente a Deus, mas é que ele não repreendia os seus filhos, honrava mais os seus filhos do que a Deus. Naquele mesmo dia, a nora de Eli, que era a esposa de Finéias, deu à luz, e o nome que ela deu para o seu filho foi Icabô ou Icabode, dependendo da tradução, que significa e foi-se a glória de Israel, ou sem glória, não é, de Israel. É muito importante que lembremos que a partir dali os israelitas estão sob a mão dos filisteus, por conta do pecado dos próprios israelitas. Eles achavam que a glória de Deus tinha desprezado, que o Deus de Israel tinha ido. Eles não sabem, foi a ênfase da semana passada, que mesmo eles não percebendo, Deus estava lutando pelo seu povo e punindo os ímpios. Mesmo eles achando que a coisa estava difícil. Porque a arca era um grande símbolo. Nós vimos semana passada que Deus, você pode observar isso no capítulo 5, Deus castigou duramente a nação da Filístia, os filisteus e os deuses deles, e eles percebem isso. E nós na leitura de hoje vimos que os próprios sacerdotes disseram para os príncipes dos filisteus: olha, não endureçam o coração, não façam como Faraó, que ao invés de deixar o povo ir, já quase dizimou e no final acabou deixando ir. Devolve a arca, não fiquem aí endurecendo, devolvam a arca. E aí eles criam todo um ritual, eles fazem uma oferenda de ouro com os ratos e tumores, porque o que a gente percebe é que Deus mandou ratos entre eles e criou todo um tipo de doença ali, e praga onde chegava, e eles então mandam essas cópias como ofertas de ouro. E eles pegam duas vacas com bezerros. Um entendimento sobre essa prática era porque as vacas, elas deveriam procurar estar junto do bezerro, e pelo contrário, elas vão andando, e eles dizem: olha, se elas forem para o lado de Israel, é porque o Deus de Israel fez isso, se elas não forem, é porque aconteceu. Mas para deixar claro para eles, Deus encaminha as vacas para o lado de Bet-Semes, e aí onde entra a nossa continuidade de hoje. Então, a lição da semana passada foi que Deus, nós não podemos ver muitas vezes. Às vezes nós estamos no meio da calamidade, às vezes nós estamos até reclamando de Deus, mas Deus continua sendo Deus e tratando tudo com justiça e defendendo também o seu povo e punindo
os ímpios. Era para Israel batalhar e ganhar as guerras. Como Israel estava em idolatria e pecado, Deus puniu o seu povo, mas não deixou de batalhar pelo seu povo também, inclusive com justiça, porque a arca não deveria estar em solo filisteu, e sim com o povo de Deus, apesar do pecado. Mas nós vamos ver hoje, a partir do verso 13 em diante, nós vamos tentar caminhar nesse texto, e por isso não tenha pressa, porque nós vamos continuar estudando. Nós percebemos aqui que nós temos, amados irmãos, um Deus que está agora se revelando. Esse povo aqui, eles recebem essa arca e eles ficam alegres. Afinal de contas, a arca está voltando para Israel. Aquilo que estava perdido agora é devolvido gratuitamente e com ofertas para o povo de Israel. E você percebe isso no versículo 13. E chega no local de um terreno de um homem chamado Josué. Eles estavam ali fazendo a colheita, a cega e outras coisas. Os levitas descem a arca, nós vemos isso, e eles oferecem. Quer dizer, é um momento muito bonito aqui, é um momento assim extraordinário. Nós percebemos aqui o povo alegre, o povo oferecendo ofertas ao Senhor, o povo se alegrando com o que Deus fez. Diz aqui no versículo 15, que eles no mesmo dia ofereceram sacrifícios, ofereceram holocaustos, imolaram sacrifícios ao Senhor, né? E perceberam a oferta que os príncipes tinham dado como oferenda ao Senhor. Então tudo aquilo era algo maravilhoso. Pensa só esse momento de felicidade. Pensa aqui o momento em que eles podem se rejubilar. E Deus exatamente está ali naquele momento sendo adorado por ele. Mas de repente acontece algo que não estava, digamos assim, muito no programa. Que parece que vem para jogar uma ducha de água fria nessa festa toda. Porque no versículo 19 até o 20, principalmente 19, diz: feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor, sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Você percebe aqui? Estava ali uma festa, todo mundo maravilhado, todo mundo estava feliz, e de repente eles têm uma seguinte ideia: rapaz, vamos ver o que tem dentro da arca. Porque desde que Moisés fechou a arca, essa arca estava no Santo dos Santos. Eles sabiam o que tinha no sentido do que foi dito, né? Dentro da arca era para ter os pães asmos, o maná, teria a cópia das tábuas da lei e teria também a vara de Arão. Então essas coisas estariam ali dentro da arca. E é muito importante que você perceba que de repente as pessoas podem dizer: rapaz, vamos ver o que tem dentro da arca, porque já fazia um bom tempo que esses utensílios estavam lá, e alguns só era notícia, só era história, mas eles não poderiam tocar e não poderiam abrir a arca. Uma vez que ela foi fechada, eles não teriam essa permissão, a não ser que Deus desse essa permissão. E aqui nós percebemos que Deus não se agradou, que Deus aquilo feriu a santidade de Deus, feriu a separação de Deus. A arca era uma simbologia do trono, o trono santo de Deus. Tanto é que existiam querubins, e é por isso que eu creio que lá em Isaías capítulo 6, e que são os mesmos seres lá de Apocalipse capítulo 4, eles estão ao redor do trono e clamando: santo, santo, santo é o Senhor. Então aquela arca, ela só saía, e um outro problema é que ela só saía ali do tabernáculo quando o tabernáculo se movia. Então você já percebe que Ofni e Finé já fizeram uma coisa que não deveriam, que Deus não mandou tirar a arca do Santo dos Santos, mas eles tiraram a si mesmo, né? E nós percebemos aqui que aí, naquele ambiente de alegria, de repente alguém diz: vamos olhar para o que tem dentro da arca.
E mesmo com esses sacrifícios, com essas oferendas, eles fazem algo que desagrada a Deus. E nesse momento, Deus exerce uma das suas qualidades, um dos seus atributos inerentes. Ele é santo. Ele já tinha dito que não deveriam fazer isso. E Deus demonstra para o seu povo a sua santidade. Isso é, mesmo quando nada parece mudar, Deus continua batalhando com pelo seu povo e pelo seu nome, mas Deus continua sendo santo. E isso deve nos trazer uma lição que em nenhum momento nossas atitudes devem sair do padrão do que Deus diz. Não há nada que justifique sairmos do princípio, do padrão que a palavra de Deus diz. Às vezes nós homens queremos justificar os nossos erros com outros erros, justificar os nossos erros com alguma desculpa, mas isso não funciona com Deus. Quer dizer, naquele ambiente ali, não, a arca não está mais aqui, vamos dar uma olhada aqui e tal. Deus disse, não. Não funciona assim. Eu continuo sendo santo. Eu continuo sendo aquele que é santo, santo, santo. Uma das maneiras pelas quais Deus ajuda o seu povo é justamente santificando-os. Mesmo que para isso ele tenha métodos bastante dolorosos. Abra comigo Levítico 22 e 32. Não desmarque esse texto, mas abra Levítico 22 e 32. Diz assim o nosso texto: não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificados no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então Deus, a forma que Ele faz e que Ele ajuda também o seu povo, que Ele auxilia o seu povo, é santificando o seu povo. E essa é uma maneira de santificar. Quando Deus exerce a sua justiça e o seu juízo, inclusive sobre o seu povo. Deus revela o seu poder ao mundo ímpio, e isso deveria ser suficiente para que os santos, os servos de Deus, entendessem o quão severo é Deus, mas o povo de Deus também tem que entender que Ele revela a sua santidade no meio do seu povo. Eu concordo com muitos pastores que têm falado por aí que Deus pode estar usando essa pandemia não apenas para julgar o mundo, mas também para disciplinar a sua própria igreja, para disciplinar o seu próprio povo. Entenderam? Porque muitas vezes a igreja está vendo as coisas acontecerem e está permitindo dentro do seu seio, dentro da sua comunidade, às vezes na vida de ministros, às vezes na vida de pastores, às vezes na vida da própria igreja, coisas que desagradam a Deus, estão agindo contrário à vontade da palavra dele. E muitas vezes Deus permite que certas coisas aconteçam para que a sua igreja seja renovada, para que a sua igreja tema o seu nome, para que a sua igreja tema quem Ele é. Então, não é só o mundo que precisa aprender com tudo que está acontecendo. Eu creio que quem tem que estar com os ouvidos bem atentos é a própria igreja de Cristo, porque conhece a palavra. Foi uma dura maneira que aqueles homens reconheceram quão santo é o Deus de Israel. Abra para Números capítulo 14, nós vamos ler o versículo 15 e o versículo 20. Números capítulo 14, verso 15 e verso 20. Lembrando que você que tem um pedido, você vai escrevendo aí, que a irmã Melanie está anotando. Números, eu disse Números 14, né? Números 4, desculpa, foi um erro aqui. Números 4, nós vamos começar pelo versículo 15 e depois o versículo 20. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis deles,
Então os filhos de Coate virão para levá-los, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Agora abra comigo o versículo 20. Abra comigo o verso 20, por favor. Olha aqui, de Números 4. E eu quero agradecer a Deus pelo irmão Edson, que está sempre ajudando aí, colocando os textos na nossa transmissão e nos comentários. O 20 diz: porém os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram. Percebe? Então eles não tinham esse direito, porque a lei já dizia, não, só quem pode tocar nisso são os levitas, e eles têm que levar, e só o povo de Arão é que pode manusear essas coisas. Então você percebe, quanto mais olhar para dentro da arca, não se engane, Deus sempre fará conhecida a sua santidade, em especial aqueles que se achegam para Deus. Levítico capítulo 10, verso 3, mostra isso com os filhos de Arão. Os filhos de Arão levaram fogo estranho. 10 e 3 de Levítico, olha o que diz Levítico 10 e 3. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. E diz, porém Arão se calou, porque Arão sabia que Deus estava certo. Os seus filhos tinham pecado, desobedecido à lei de Deus, e Deus puniu os filhos de Arão com morte. A arca de Deus, que por 7 meses foi o motivo da dura mão de Deus sobre os povos pagãos, mostrando o poder e a majestade de Deus sobre os deuses e os povos gentios, neste momento aqui do nosso texto, é a evidência para o povo de Deus que Deus é santo para todos. Meus queridos irmãos, o nosso horário já está bastante avançado e eu já estou praticamente chegando nessa parte aqui, mas olhe só como às vezes, em certos momentos, a gente precisa sempre ter que a vida cristã não é só momentos, é uma vida contínua. O povo havia oferecido sacrifício e agora esse mesmo povo que estava ali oferecendo sacrifício, agora está violando a lei de Deus. Devemos ter cuidado conosco mesmo, porque em determinado momento podemos estar louvando ao Senhor, mas em outro agindo totalmente contrário à sua palavra. Podemos estar cantando hoje e amanhã no trabalho, com amigos, transgredindo os mandamentos de Deus, às vezes com questões de palavras, de atitudes, às vezes no Facebook, né? Eu já ouvi histórias de músicos, ou mesmo jovens que participavam na igreja, nos louvores, na música, em alguma coisa, e saíam dali para ir fornicar com as suas namoradas depois do culto. Quer dizer, para ter relações sexuais com ela. Quer dizer, esse é um cuidado que nós temos que ter. Porque nós podemos estar aqui nesse momento de oração e de adoração, mas as artimanhas do nosso coração podem nos enganar, de maneira que por um momento nós estamos felizes sacrificando a Deus, fazendo culto, e no outro, agindo sem nenhum temor da sua palavra. Quantos estão agora me ouvindo e até achando interessante essa mensagem, achando legal essa exposição, mas daqui a pouco vão pecar contra Deus, seja de que forma for. E isso pode acontecer com todos, com pastores, com diáconos, com professores. Podemos, no momento, estar aqui, nesse ambiente, e daqui a pouco estar totalmente contra aquilo que Deus... Então, é uma mensagem para nós pararmos e pensarmos. Isso não mexe comigo, não. Será que isso não tem a ver com a minha vida? Deus está nos ajudando e Ele vai mostrar a sua santidade. Agora tem mais uma coisa aqui que nós precisamos ter cuidado.
Qual é? Essa eu convido você para a próxima quinta-feira. Se você quer continuar vendo o que Deus quer nos apresentar com esse texto, eu quero convidar você na próxima quinta-feira para a gente continuar falando sobre esse texto. Por hoje, lembre, mesmo que nada mude, Deus continua lutando pelo seu povo, mas Deus continua mostrando sua santidade. E o primeiro cuidado que nós devemos ter é de ter uma vida constante com Deus. E não uma vida que seja de modos diferentes, como se agora eu sou crente, agora não sou, agora eu estou louvando a Deus, agora não estou mais louvando. A vida do crente é uma vida de culto pleno e constante. Que Deus nos ajude a cada dia mais percebermos que Deus está nos ajudando e que a sua santidade está sempre sendo manifesta entre nós. Amém. O meu filho vai afastar a câmera, vou reposicionar a câmera. Eu queria lembrar os irmãos, e nós vamos passar agora para o tempo dos pedidos. E eu gostaria de pedir que os irmãos orassem pelas nossas autoridades, para que elas tivessem sabedoria de Deus, para que elas pudessem ter orientação de Deus para as decisões que vão tomar. A gente tem ouvido muitas coisas sobre o decreto do governador, até mesmo decisões do presidente. É difícil, né? Está um momento complicado. Pedimos que Deus dê sabedoria a esse grupo de pessoas, para que eles façam realmente o que é melhor para a nação. Vamos para os nossos pedidos aqui. Eu quero começar aqui com o pedido do irmão Edson. Irmão Edson, mais uma vez, Deus abençoe o irmão, obrigado pela sua audiência. Ele pede pela saúde da sua mãe, a dona Naí. Ele agradece pela proteção do Senhor por toda a sua família também, né? E graças a Deus a irmã Raimundia melhorou. Então esse é o pedido do irmão Edson. Então não esqueçam, e principalmente para que Deus conceda sua graça salvadora à dona Naí. E dona Naí, talvez a senhora vai ouvir depois, nós continuamos orando pela senhora, continue confiando no Senhor, dona Naí. Ok, vamos lá. A irmã Inês pede pelo Laércio, pelo seu filho Laércio. E também, acho que é pela Arlete, né? É pela irmã dela, né? Arlete, é isso? É a Arlete que está doente, suspeita de corona e com os sintomas, ela e a irmã dela. Certo, então a Arlete e a irmã dela que estão com suspeita desse vírus, tá bom? Então orem. São duas pessoas, a Arlete e a irmã da Arlete, não é? Então, A irmã da irmã Inês. a irmã da irmã Inês, são duas pessoas. Então a Arlete não deve ser irmã, né? Então, desculpa a irmã Inês aí a falta, a confusão, mas aí nós temos aqui o pedido da irmã, vou repetir, da irmã Inês, é pelo Laércio, seu filho, pela Arlete e pela irmã dela, que eles todos estão com suspeita de vírus. A irmã Lúcia agradece pelo seu colega Aidono, né? Ele deu negativo para o vírus, e também agradece que, eu imagino que a saúde dele deve ter melhorado, né? Pela saúde de todos da sua casa, e agradece mais um ano de vida do Aurélio. O Aurélio está aniversariando hoje. Amém. Parabéns, Aurélio. Domingo nós cantaremos os parabéns para você também, tá certo? Então esteja ligado com a gente, Aurélio. Parabéns para você. A irmã Rosângela agradece o livramento do acidente que aconteceu com Pedro, que poderia ter sido bem mais grave. O Pedro teve um acidente aí com bicicleta. Se você quiser mais detalhe, entre em contato com a irmã Rosângela. Aí ela... Tá certo? Agora, não esqueça de orar pela recuperação do Pedro, tá bom? Foi um acidente realmente preocupante, tá bom? Então, ore pela recuperação do Pedro, mas aqui a gente só está trazendo o pedido, os detalhes, se você é aquela pessoa que gosta de saber detalhes, então você fala direto com a irmã Rosângela e aí ela pode lhe dar os detalhes, tá bom? Esses são os pedidos que chegaram até agora. A irmã Melanie está olhando ainda aí para ver se tem mais pedidos. A irmã Graça Furtado, a irmã Gracinha, pede pela família dela. Ela apareceu agora? Ok, irmã Dona Gracinha. Dona Gracinha, muito obrigado também. Ela pede pela sua família, tá bom? Então aí a Gracinha, só para situar os irmãos que
que conhece os nomes que eu vou falar, a dona Gracinha é mãe do Sancler, não é? Então o Sancler é casado com a irmã da Melanie, a Emily. Então a dona Gracinha pede pela sua família, né? Seu Cici, seu filho Wellington, e com certeza toda a família Sancler, Emily e netos da dona Gracinha. Ok? Eu tenho alguns pedidos aqui para os irmãos. Nós queremos agradecer pela melhora do pai da Tâmara e também pela melhora a melhora dos missionários Tâmara e Adriano, tá bom? Então essa é um agradecimento, eles agradecem. Também os missionários, não esqueçam os missionários da Tailândia, que estão nos Estados Unidos, mas são da Tailândia, que é chamada a família Jones, ok? Família Jones. Não esqueçam a Elia, irmã da Nice. Não esqueçam de orar por essa senhora. O Lucas Sombra pede oração por proteção no seu trabalho, né? Houve alguns colegas de trabalho que testaram positivo para esse Covid-19. Então, que os irmãos orem pela proteção do irmão Lucas Sombra. Também, não esqueçamos da irmã Janice, lá da congregação, mania, né? Da igreja Elim, da igreja Vestibular Elim. Também do amigo do Nai, chamado Gabriel, que também testou positivo. Da amiga da Anitta, é isso? Da Anitta. Certo. Tá grávida. A amiga da Anitta que está grávida com os vírus. Eu gostaria também de pedir oração pela família de irmãos da igreja que estão, das nossas igrejas que estão com vírus. Por exemplo, a gente sabe que tem irmãos da Elim, essa irmã da Elim, temos também na Israel, e ouvimos na primeira igreja. Então, já tem alguns casos nas nossas igrejas. Eu gostaria que os irmãos estivessem orando. Também orassem pela saúde da minha mãe biológica, o nome dela é Maria, e da minha irmã, Leslie. Então, eu gostaria que vocês orassem pela saúde delas. Elas moram em Manaus, tá bom? Então, orassem pela saúde da minha mãe e também da minha irmã, Leslie. Ok? Irmão Edson disse que está pedindo do irmão Rony, disse que por uma jovem sobrinha da irmã Marinha, que tem problemas com drogas, e o nome dela moça Evelyn Guedes, inclusive já tentou suicídio. Ok. Então a maninha está pedindo aqui pela Evelyn, tá certo? Porque pela sua recuperação, o que a gente está lendo aqui, ela tem problemas com narcóticos, no sentido de dependência química. Então, orem pela sobrinha da irmã Marinalva, tá bom? Então, é um pedido que está chegando agora. Tem mais algum? A irmã Margarida pede pela saúde da família dela e da Dani e agradece por um dia. E o irmão Ed Malene agradece pelas bênçãos recebidas. Ok, a dona Margarida pede pela saúde dela e da Dani, né? Não é isso? E também o Ed agradece aí pela saúde e agradece pela sua família também, tá bom? Esses são os que estão chegando. Tem um irmão Rufino aqui, ele pede oração por todas as famílias cristãs. Deus nos abençoe e nos proteja nesses dias difíceis. O irmão Rufino pede oração no geral para que Deus proteja as famílias dos filhos de Deus nesses dias difíceis, né? Então você tem mais esse pedido. A irmã Elisu agora vai me passar o nome das pessoas que estão participando conosco, e eu vou aqui falar bem rápido, tá bom? Para que a gente possa encerrar esse tempo e começar o tempo de oração conforme nós temos combinado. Vamos lá. Francisco Gomes e Lúcia e família, a Giovana Batalha. Giovana, muito obrigado por estar conosco. Franciele e família, irmão Franciele, seja bem-vinda também, não é? Oi. Eu gosto engraçado isso, irmão Franciele e família e Francisco Gomes e família, né? A Cleide e as suas filhas, né? A irmã Inês e família, a minha sogra maravilhosa aqui, tá no tempo de intervalo, né? A vovó Beth, né? Beth Lino está nos assistindo, a Maria Verônica, Renê Avilar, meu querido de Boca do Acre, a Sula, Oi, Sula!
Lídia, nós estamos lá. Falar nisso, não esqueça de orar pela Lídia, tá bom? Pela saúde da Lídia. E obrigado pela audiência, viu, Lídia? Então, não esqueça de orar pela irmã Lídia, pela sua saúde. Vocês sabem que ela está enfrentando problema de pedra nos rins. Então, ore por essa questão também. Eu gostaria aqui de inserir também, obrigado, irmão Edson, a Matilde, lá em Roraima, né? Está nos vendo. O irmão Tião Pinheiro e família aí, bem do ladinho da igreja, né? A Rose Silva, Rose, obrigado, tá bom? Lucas Lima, e aí todo mundo, Lucas, escreve pra gente aí no Facebook como é que estão as coisas por aí, homem, como é que tá a tua batalha aí no Rio de Janeiro, tá bom? Que aí o pessoal fica sabendo aí um pouco também, tem muitas pessoas preocupadas com você também. Uma Graça Furtado, a Vitória Rosa, obrigado Vitória, a Ceis Araújo, aqui troquei até Melanie Trimble, colega. Tá certo, o Mendes, tá bom? O pastor Figueiredo e família, obrigado pela sua presença, Maria Margarida e Marlene e Ed, tá certo? Muito obrigado, tá certo, por todos vocês. Chegou mais algum pedido? Boa noite, A Cleide também, a Poliana. Sim, eu falei. Falou? Tá. Somente, meus queridos, eu vou orar agora. E lembre-se que a nossa prática para você participar conosco aqui você pega e você anotou os pedidos e agora você tem um tempo de oração aí na sua casa. Lembra que a oração nos lares. Então, o complemento, se você pode, agora tire um tempo e você vai orar pelos pedidos que foram dados. É assim que nós fazemos aqui, né? Depois que nós terminamos a transmissão, a gente tira um tempo para orar pelos pedidos que chegaram agora e amanhã de manhã pelos que ainda vão chegar. Tá certo? Para aqueles irmãos que por acaso chegaram e já terminou, deixa seu pedido e nós vamos orar assim mesmo amanhã de manhã pelos pedidos que estão. Vamos orar, agradecer a Deus e assim que o Senhor nos abençoe. Oremos. Amado Deus, somos gratos pelas tuas bênçãos e somos gratos pelo teu amor. Pedimos que cada pedido desse seja respondido pela tua bondade, pela tua sabedoria e que o Senhor dê descanso a cada coração por ter deixado nas tuas mãos, aos pés da cruz, os pedidos. Lançando sobre ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por tudo isso, Senhor. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar o cântico, orarmos o Senhor, e depois o meu filho Leonai vai então fazer o encerramento da transmissão. Vamos lá? Deus abençoe, uma boa noite para vocês. Boa noite. E que nós possamos estar juntos em oração. Boa noite.